2023 é o ano em que a inteligência artificial se tornou acessível às massas. Apesar de já haver várias ferramentas de inteligência artificial no mercado, foi com o ChatGPT que o uso da inteligência artificial se tornou mais fácil para as pessoas comuns. Isso porque o ChatGPT permite às pessoas que conversem com a inteligência artificial. Segundo uma reportagem da Reuters, o ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários ativos em janeiro de 2023, apenas 2 meses depois de seu lançamento. Só para comparar, o TikTok demorou 9 meses para chegar nessa marca e o Instagram 2 anos e meio. E além do ChatGPT, milhares de ferramentas estão surgindo para facilitar as mais diversas tarefas. Para mim, esse amplo acesso à inteligência artificial vai aumentar a produtividade e muito das pessoas. E quem começar a usar antes vai ter uma grande vantagem sobre quem ainda não usar. E foi por isso que, pensando nisso, que criamos esse canal, Superhumans. Vamos ter lives semanais, sempre falando de todas as ferramentas e de inteligência artificial e como elas podem nos tornar superhumans. E nessa primeira live vamos ter uma aula sobre o ChatGPT. É um curso rápido de como começar a usar o ChatGPT. Vamos falar de várias coisas, desde criar uma conta no ChatGPT até as várias possibilidades de uso da ferramenta. O que é o ChatGPT? Basicamente é aquela pessoa que sabe tudo. É como se alguém tivesse lido quase todos os livros do mundo e todos os sites da internet e está disposto a responder qualquer pergunta que você faça. Mas o melhor, é começar a usá-lo para entender o quão poderoso isso é. Então, eu vou passar agora para vocês um videozinho explicando como criar a sua conta no ChatGPT da OpenAI. Vamos ver agora como cadastrar uma conta na OpenAI para poder começar a usar o ChatGPT. Então, a primeira coisa, vamos procurar por ChatGPT no Google. Daí aqui você tem o primeiro resultado, é do OpenAI, clica nele. E aqui tem, Try ChatGPT. Você vai ter a opção aqui de login ou de sign up. Se você já tiver a conta, vai no login, se não tiver, vai no sign up. Então, como a gente quer criar uma conta nova, vamos no sign up. Ele vai pedir teu endereço de e-mail ou você pode entrar com uma conta do Google ou uma conta da Microsoft. No caso, eu vou entrar com um e-mail. Você clica no botão continue. Você cria uma senha. Clica em continuar. Ele pede então para você confirmar o teu e-mail. Então eu vou entrar aqui na minha conta de e-mail. Tem aqui já o e-mail deles, OpenAI. Vou clicar em Verify Email Address. Agora ele pede alguns dados sobre você, né? Data de aniversário, você vê que a data de aniversário é primeiro mês, depois o dia, depois o ano. Então, mas você pode simplesmente escolher aqui por essa caixinha. E agora ele pede para você colocar o teu telefone para mandar um código SMS. Ele manda um código para o teu celular. Recebi o código, vou colocar aqui. Ele confere o código. Ops, ele agora deu um negócio que o sistema deles está muito congestionado. Então vou ter que esperar um pouco e tentar mais tarde. Eu vou parar o vídeo e depois eu volto. Pronto, depois de algumas vezes que eu apertando F5 para recarregar a página, ele finalmente conseguiu entrar no ChatGPT. Essa é a tela que vai aparecer a primeira vez que você entrar. Ele explicando algumas coisas do ChatGPT. Eu vou clicando Next, Next outra vez, e Done, até chegar na tela principal do ChatGPT, que é essa daí. Mas nada melhor do que começar a usar o ChatGPT para entender o que ele é capaz de fazer. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela do ChatGPT.
para vocês. Só um pouquinho, deixa eu ver o controle aqui para colocar. Aqui é a minha tela, vamos colocar a minha carinha aqui do lado para... Tá aqui, vou colocar aqui mais para o canto. Pronto. Então, essa aqui é a interface padrão do ChatGPT. Tá? O ChatGPT tem dois modos. O gratuito, que é esse que vocês estão vendo agora, e o Plus, que é que você paga $20 por mês, mas você não vai ter aquele problema de o servidor estar super carregado e você não conseguir acessar. Você sempre vai poder acessar e ele é mais rápido e tem acesso ao GPT-4, que é a tecnologia mais moderna da inteligência artificial. Só para você ter uma ideia, o GPT 3.5, que é esse do gratuito, ele foi treinado com um número X de variáveis. O GPT-4 foi treinado com mais de 300 vezes mais variáveis do que o 3.5. Só que vocês vão ver daqui a pouco, quando eu acessar o Plus, o ChatGPT Plus, como a diferença de velocidade entre os dois. Então, aqui no ChatGPT, na tela do ChatGPT, a gente tem essa caixa aqui, que é para Send a Message, que é onde você vai colocar as suas perguntas. E depois que você colocou a pergunta, clica no aviãozinho. Vamos colocar aqui uma coisa bem básica. Qual é a capital do Brasil? Eu posso dar Enter ou apertar no aviãozinho. Daí ele pega e me responde. Você vê aqui, cada vez que eu mando uma mensagem, a cada conversa, ele vai criando um tópico aqui do lado para eu poder voltar neles. Uma das coisas do ChatGPT é que, enquanto você está numa conversa, que se compõe de várias perguntas e respostas, ele sempre vai relembrando o contexto dessa conversa. Então, você pode ir continuando a conversa, lembrando, porque ele lembra as outras coisas que ele já respondeu para você antes. Quando você quer mudar de tópico, você clica aqui nesse novo chat e começa um novo tópico falando sobre alguma outra coisa. Ele tem, depois aqui, se você quiser, você pode voltar aqui e apagar eles ou pode renomear para a conversa ficar mais fácil de você achar ela depois. Se você quiser apagar, é só clicar aqui no xizinho e depois no Vzinho. Ele pega e apagou a conversa ali do meu histórico, tá? O que mais que a gente tem? Tem esse botão Clear Conversations, que é para apagar todo o meu histórico. O Upgrade to Plus, que se você quiser acessar o ChatGPT mais rápido, e pagando $20 por mês, é aqui. Os Settings, que é para você configurar nome de usuário, senha, essas coisas. O Get Help para você ter as ajudas e Logout para você sair. Agora eu vou trocar para o ChatGPT Plus para ser tudo mais rápido nos nossos exemplos. Pronto, já está compartilhada a tela agora. Você vê aqui no ChatGPT o que muda, tem aqui o meu plano e vai aparecer esse aqui, ó, ChatGPT Plus. Você, quando vai fazer uma pergunta, você pode escolher se você quer o modelo 3.5 ou o modelo 4.0, que é o modelo mais avançado. Você vai ver que as respostas aqui são muito mais rápidas do que eram no ChatGPT 3.5. No ChatGPT normal, aliás. Então, vamos começar com alguns exemplos, que o melhor jeito de saber o que dá para fazer é com exemplo. Uma das coisas bem interessantes é que ele pode fazer um resumo de qualquer livro. Então, eu vou colocar aqui, peguei um livro de negócios, que é o Arte da Guerra,
vou pedir para criar um resumo sobre o livro Arte da Guerra. Cria um resumo sobre o livro A Arte da Guerra de Sun Tzu. Mandei, ele começa a escrever aqui a Arte da Guerra, o que é o livro. Ó, é um livro que transcende o campo militar e se aplica a diversos aspectos da vida, inclusive gestão empresarial, política, diplomacia, até mesmo as relações pessoais. É um livro bem interessante. Se você não leu ainda, vale a pena ler. É pequeno e interessante. Agora eu vou pedir para o ChatGPT fazer algumas citações do livro. Vou colocar aqui. Faça 10 citações desse livro. Daí ele vai me dando as citações aqui. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalha, sem correr o risco de derrota. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para vitória e derrota serão iguais. Aquele que não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, será derrotado em todas as batalhas. Então, são vários conselhos que, apesar de ser para a guerra, são bem interessantes. Agora, eu vou pedir para ele fazer um resumo por capítulo. Daí ele vai, eu falo o que é o capítulo 1, planejamento, depois estratégia, disposições táticas, energia, fraqueza e força. Então, você pode pegar qualquer material de estudo, qualquer livro, e colocar no ChatGPT que ele pode fazer um resumo para você. Você vê que aqui ele parou a resposta na metade. Quando isso ocorre, você só precisa digitar continue. E ele continua de onde parou. Esse é um problema meio comum que acontece sempre no ChatGPT. Agora, só para ter uma ideia de como que é a diferença de velocidade, eu vou pedir para ele fazer o mesmo resumo, só que no ChatGPT, que não é o pago, tá? Então, vou mudar minha tela aqui para o que não é pago, tá aqui. Faça um... Opa. Deixa eu pegar aqui o prompt que eu tinha falado. As perguntas a gente chama de prompts. Tem um resumo sobre o livro A Arte da Guerra de Sun Tzu. Você vê assim que acho que é pelo menos a metade da velocidade do Plus. Então eu vou voltar agora na tela do ChatGPT do Plus. Voltei aqui do ladinho, não tinha visto que eu não tinha colocado a carinha ali, agora voltei. Pronto. Então, esse exemplo de resumo você pode fazer para qualquer livro. Mesmo que seja um livro pouco conhecido, ele tem um acervo bem grande, ele consegue achar muita coisa. Até agora, na verdade, eu não achei nenhum livro assim desses mais conhecidos que ele não conseguisse ter feito o resumo. Agora, vamos para a parte para estudar. Digamos que você está estudando para o Enem. Então, eu vou criar aqui um novo chat e vamos colocar quais são os temas mais perguntados no Enem. Copiar de novo aqui a minha cola. Ele pega, me fala os tópicos ali. Eu vou... vamos fazer uma coisa. Vamos comparar como que é a resposta no ChatGPT 3.5 e no 4.0. Então, vou mudar aqui para 4.0 e colocar a mesma pergunta.
As respostas do 4 costumam ser bem mais detalhadas, bem mais precisas. Ele é também bem mais devagar, pelo menos por enquanto. Então, ele foi dando para mim os temas que mais caíram no Enem. Então, você vê aqui em linguagens, a interpretação de texto, literários e não literários, gêneros textuais, funções de linguagem, figuras de linguagem, gramática. Então, pode ajudar para orientar o meu estudo e ir na direção certa, estudar realmente o que mais cai. Falando sobre a redação. Tá, mas agora vamos partir para um negócio mais específico. Eu vou pedir para ele me dar exemplos de questões. Cite exemplos de questões da prova de física do Enem sobre os temas mais frequentes. Então, ele pega uma questão de mecânica ali, uma de eletromagnetismo, então, a ondulatória, uma onda sonora. Daí, lembre-se que as questões do Enem geralmente incluem informações adicionais e contextos para ajudar e desenvolver o problema. Mas agora eu vou pedir assim para ele. Me ensine como que eu resolvo uma questão. Vou colocar aqui, ó, na questão 4, como resolver a questão passo a passo e quais erros fariam chegar em algumas das respostas erradas. Porque, para mim, tão importante quanto você chegar na resposta certa é você entender o que você poderia fazer errado para chegar nas respostas erradas, para evitar esse tipo de erro na hora de resolver a prova. Então, ele vai me dando ali passo a passo, é como se fosse um professor particular. E você pode continuar no contexto dessa conversa e perguntando algum passo que você não entendeu, pedir para explicar melhor, falar mais sobre qual que é a teoria daquela questão, o que você precisaria se preparar, quais outras questões podem ser parecidas, daí vai muito da tua imaginação, mas pense, é como se tivesse um professor particular à tua disposição. Ó, agora ele está falando sobre os erros mais comuns que podem levar às respostas incorretas. Inclusive, se você quiser, pode pegar e copiar a questão do Enem, colar aqui e pedir para ele resolver a questão. E depois falar também, me mostre como que chega nas respostas erradas. Por enquanto, hoje, a gente está em abril de 2023, a função de imagens, de leitura de imagens, ainda não está disponível ao público, mas eles já mostraram, o pessoal da OpenAI, que eles vão disponibilizar também a parte de interpretação de imagens. Então, um dos exemplos que eles deram lá
era uma imagem, eles enviaram uma imagem de uma pessoa segurando vários balões cheios de gás hélio, né, os balões no alto, e perguntava o que é essa figura. Falava, uma pessoa segurando balões de gás. O que aconteceria se eu cortasse esse fio? Daí ele sabia que, caso cortasse o fio, os balões iam para o espaço, iam para o céu. Então, eu imagino que, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, pode ser que já tenha até essa parte de imagem já esteja disponível, e daí você pode colocar as imagens da prova do Enem ali, e ele vai ajudar você a interpretar e entender a imagem. Agora, vamos mudar de tópico, vamos para a parte de receitas. Então, eu vou falar para o ChatGPT assim, que eu quero fazer uma receita de fitness que inclua carne. Então, eu vou colocar aqui. Olá, ChatGPT. Gostaria de receitas de carne que sejam fitness. Ele gosta também, não sei porquê, não é uma pessoa, mas é uma inteligência artificial, mas quando você é bem educado, pede por favor, dá oi, parece que vem umas respostas melhores. Então, agora ele está me dando as receitas de... Aqui, ó, ele fez frango grelhado com legumes, carne assada com legumes, ensopado de carne, esfirra de carne com massa integral, salada de carne. Daí, agora eu quero fazer... Ó, eu quero fazer uma lista de compra para essas receitas. Só que ele deu 5 receitas, vamos colocar aqui. Então, ele pegou e já juntou aqui para mim, ó, proteína, 4 peitos de frango, 600 gramas de bife magro, 600 gramas de carne moída, né, quais são os legumes, quais especiarias e temperos e tal. Agora, eu vou pedir para ele fazer uma tabela com as calorias por porção de cada uma dessas receitas. Então, ele pega e me dá aqui, criou uma tabelinha, frango grelhado com legumes, a caloria por porção é 220 calorias, outro 310 e tal, para eu poder fazer a minha, se eu estiver acompanhando o número de calorias, fazendo contagem de calorias, eu poder acompanhar melhor. Agora, tem a lista de compra aqui, mas eu quero fazer uma tabela com essa lista de compras. Então, vou pedir para ele mudar o jeito que ele mostrou. Você vê que ele vai lembrando do que a gente já tinha conversado antes. Então, ó, transforma a lista de compras em uma tabela para que eu possa imprimir e depois ir marcando o que já foi comprado. Eu não preciso falar outra vez que é sobre aquelas receitas que ele fez, que ele bem passou lá atrás. Ele lembra. Então, é só continuar. Então, ele fez aqui, ó, a lista, produto, quantidade de cada uma, porque daí para eu poder imprimir. Mas eu queria que ele pegasse e fizesse mais uma coluna aqui para eu poder fazer aquele vizinho falando que eu já comprei cada uma dessas coisas. Então, eu vou pegar... Opa, copiei errado, deixa eu voltar. Por favor, coloque uma coluna a mais para colocar um check. Veja que ele já criou aqui para mim produto, quantidade, comprado, para eu colocar sim ou não. Bom, vamos para o próximo coisa interessante para fazer com o ChatGPT. Você já ficou horas no Netflix lá tentando achar algum filme que você pudesse gostar? Então, ele também pode fazer sugestão de filmes. Então, eu escolhi aqui uma comédia romântica
e vamos pedir para ele me recomendar outros filmes que são parecidos com essa comédia. Então, você pode me recomendar filmes parecidos com Como Perder um Homem em 10 Dias? Então, ele vem aqui com uma lista, ó, Docilar, Diário de Bridget Jones, Hit, Conselheiro Amoroso, Encontro de Amor, Legalmente Loira, Noivas em Guerra. São várias comédias bem no estilo daquela primeira. Mas eu já assisti todas essas, eu quero mais sugestões. Vou pedir, então, que já assisti todas essas e gostei. Tem mais sugestões? Com certeza, aqui estão mais algumas sugestões. Daí ele pega Simplesmente Acontece, Para Sempre, Letra e Música, 10 Coisas que Eu Dei em Você, tal, foi dando... Agora, ele percebeu o estilo ali que eu pedi, eu vou pedir agora para ele sugerir também livros para mim, que sejam no mesmo estilo. Então, colocar aqui. Pode me sugerir livros nesse estilo? Então, ele vem aqui com uma lista de... Claro, aqui estão sugestões de livros no estilo romântico. A Culpa das Estrelas, Como Era Antes de Você, O Lado Bom da Vida, Um Dia, A Escolha, O Noivo da Minha Melhor Amiga, Diário de Bridget Jones, tal. Você vê, são todos livros que são bem naquele estilo de comédia romântica. Agora, vamos para uma aplicação mais nerd. Vamos para programação. Com o ChatGPT, mesmo que você não saiba programar, você pode criar um programa. Então, eu vou aqui pedir para ele gere um código em Python, que é uma linguagem de programação, para um jogo da velha. Então, ele pega e dá um código em Python aqui, ele coloca, quando é código, coloca nessa outra caixinha diferente aqui. Ele vai comentando também o que é cada parte. Bom, acho que ele finalizou. Agora, eu não entendo nada de programação. Eu queria que ele me desse mais dicas, o que cada parte dessas está fazendo. Então, eu vou pedir para ele comentar o código. Por favor, comente o código de maneira que alguém que não saiba programação consiga entender. Claro, vou explicar o código linha por linha para que fique mais fácil de entender. Daí ele vai explicando cada coisa, o que está fazendo, para eu poder entender. Aqui parece que ele parou na metade, então eu dou um continue. E explica para mim passo a passo do que está acontecendo naquele jogo. E você pode fazer também ao contrário. Você pode pegar um código e pedir. Você pegou um código qualquer e você, digamos que você queira que ele fale para você o que é aquele código. Então, eu vou copiar esse mesmo código aqui, só colocar no novo chat para ter uma nova conversa. Eu colo aqui, envio para ele. Ele aqui continua. Eu vou pedir para ele. Vou colocar aqui o que faz esse código. Então, ele pega e fala, implementa um jogo da velha em Python, ele vai explicando o que cada coisa faz e quais são os passos do jogo para eu entender. Então, para quem está estudando programação, isso ajuda bastante, porque às vezes você tem um código que
não sabe bem, não está entendendo, você pode colocar aqui e ele vai te ajudar. Outra coisa também, ele ajuda quem está programando a achar eventuais bugs. Você pode colocar o código e pedir para ele procurar se tem algum bug para você. Vamos para o próximo tópico, que é saúde. Eu vou dar uma função para ele. Eu vou falar assim, haja como se você fosse um médico neurologista. Ele fala que ele pode ajudar, mas que ele não é um médico. Tá, tudo bem. Então agora vamos perguntar para ele assim. Quais são as principais causas da enxaqueca? Daí ele pega e vai falando quais são os principais causas da enxaqueca. Você vê o que eu fiz aqui? Eu primeiro defini um papel para ele mais específico, porque ele tem dados de tudo que você imaginar. Quando você quer uma resposta mais focada, você coloca um papel para ele fazer, que nem no caso aqui, você é um neurologista, ou se não, você é um personal chef, ou você é um coach especialista em carreiras. E depois você começa a fazer as perguntas assim mais específicas. Por que isso? Daí ele sabe que área do conhecimento que você está querendo saber mais e vai direcionar os resultados para aquela área. Agora vamos ver uma outra coisa que é bastante útil, que é a parte de produção de conteúdo. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Tenho uma pizzaria vegana e sem glúten e gostaria de sua ajuda para descrever o meu serviço. Isso você pode usar para a tua empresa, qualquer que seja a empresa, é só mudar ali. Tenho um lavacar, tenho uma agência de publicidade, tenho, sei lá, um restaurante, ou tenho uma clínica. E quanto mais específico você for no teu ali descrevendo qual que é o teu serviço, você pode colocar até mais dados. Aqui eu coloquei uma pizzaria vegana e sem glúten para ser uma coisa bem específica, mas você poderia colocar quais são os teus pratos principais, quais são os ingredientes que você usa, qual que é a tua localização, esse tipo de coisa. Quanto mais informação você der, melhor vai ser a resposta dele. Então, eu vou mandar esse prompt. Então, ele cria aqui toda uma descrição pro meu negócio. Bem-vindo à nossa pizzaria vegana e sem glúten. Nosso objetivo é oferecer opções deliciosas e saudáveis para os nossos clientes. Nós acreditamos que uma dieta vegana e sem glúten não precisa ser restritiva e sem sabor. Por isso, usamos ingredientes frescos e de alta qualidade em nossas pizzas. Agora, eu vou pedir para ele reescrever esse texto, só que de um jeito mais divertido. Então, ele deu aqui, claro, eu posso deixar essa descrição do seu serviço mais divertida e descontraída. Aqui vai uma possível reescrita. Oi, você que é vegano ou tem intolerância ao glúten, venha conhecer nossa pizzaria animal, quer dizer, vegana, mas o importante aqui é que você pode se jogar nas pizzas sem se preocupar com restrições alimentares. E daí vai falando tudo sobre os benefícios da pizzaria, o que ela tem de diferente e tal. Daí, agora, eu quero pegar e criar posts para o Instagram, para a minha pizzaria. Crie 5 posts para o Instagram descrevendo qual imagem devo utilizar, o texto da postagem e as hashtags sugeridas. Daí ele vai me sugerindo. Ó, imagem, uma pizza vegana sem glúten recém-saída do forno. Texto da postagem, cheirinho de pizza quentinha e saborosa é tudo de bom, né? E o melhor é que na nossa pizzaria todos podem se deliciar com nossas opções veganas.
e sem glúten. Venha nos visitar e experimente essa maravilha. Hashtags sugeridas: pizzaria vegana, pizza sem glúten, alimentação saudável. E daí ele cria aqui 5 postagens para mim, para poder fazer o meu Instagram. A parte de imagem, você tem outros programas de inteligência artificial que podem também gerar as imagens para você. Mas, por exemplo, o Midjourney. Mas isso vai ficar para uma próxima live, como gerar as suas imagens a partir de descrições. Voltando aqui, eu vou pedir agora para ele criar um calendário editorial. Ou seja, quais as postagens que eu tenho que fazer durante o mês. Então, ele vem aqui e fala, ó, no mês 1, semana 1, postagem de boas-vindas, apresente sua pizzaria, destaque, semana 2, destaque uma pizza mais populares e compartilhe a receita com seus seguidores. Mas eu vou falar assim, eu quero fazer 5 postagens por semana. 5 postagens por semana. Você vê que agora ele já me deu mais detalhado. Ó. Semana 1, segunda-feira, destaque uma das pizzas mais populares e compartilhe uma foto atraente com informações. Terça-feira, compartilhe uma história sobre a origem da pizza. E aqui eu poderia continuar e pedindo para ele explicar melhor cada uma dessas postagens que ele quer e o que eu devo colocar de texto e tal. Vamos para a próxima aplicação. Agora é a parte de resumir textos. Se você tem um texto longo e quer ter um resumo do texto, você pode usar o ChatGPT também. Uma coisa, vocês viram que mesmo tendo toda a interface em inglês, eu estou colocando as perguntas em português e ele entende. Então, você pode colocar em português, pode colocar em inglês. Eu já fiz até de metade da pergunta em português, metade em inglês, e ele deu a resposta para mim. Se ele der a resposta em uma linguagem que você não queria, você pode pedir só para ele, veio em inglês, traduz para português, por favor. E daí vamos continuar essa conversa em português. Daí ele pega e faz na língua que você escolheu. Agora, para fazer mostrar como que é o resumo de texto, eu preparei um texto aqui sobre publicidade no Facebook e no Instagram. Vou copiar ele aqui. Vou colar. Colei o texto, é um texto que fala sobre como que funciona a publicidade no Facebook e no Instagram. Vou colocar para ele assim. Vou colocar aqui na frente. Resuma o texto a seguir. Então, ele pega e me dá um resumo aqui. Ó, o texto discute a importância da publicidade no Facebook e Instagram como forma popular e eficaz de marketing digital. Mas eu quero um negócio que fique visualmente mais fácil de ler. Então, eu vou pedir para ele resumir com bullets. Então, ele faz aqui os bullets com cada um dos temas que foram tratados naquele texto ali. Dentro dessa parte de textos também, a gente pode pedir para ele fazer a correção de um texto. Digamos que você escreveu alguma coisa e quer ver se tem erro de português, erro de gramática, qualquer coisa assim, tá? Então, eu vou colocar aqui, corrija o texto a seguir, e daí peguei um texto aqui bem cheio de erros de ortografia e de gramática. Olá, tudo bem? Eu acento errado? Eu fiz eu fiz uma viagem para o Brasil no último mês e foi muito legal.
Eu vou pedir para ele corrigir. Daí ele pega e corrige para mim. Olá, tudo bem? Tirou o acento, tudo bem. Eu fiz uma viagem para o Brasil no último mês e foi muito legal. Ó, ele corrigiu viagem, ele pegou e deixou o texto de uma maneira correta gramaticamente e ortograficamente. Daí, a partir disso, eu posso pedir para ele fazer reescrita do texto. Então, eu quero que ele reescreva esse texto de uma forma cômica. Ei, meu chapa, fiz uma viagenzinha marota para o Brasil no mês passado e foi top demais da conta, e visitei o Rio de Janeiro e tal. Ele pegou e fez num jeito mais caricato. Agora, eu quero que ele reescreva o texto de uma maneira mais formal. Você vê que ele sabe que eu estou falando daquele texto original, porque está na mesma conversa. Daí agora ele fez, olá, tudo bem, realizei uma viagem ao Brasil no mês passado e foi uma experiência extremamente satisfatória, visitei as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo e tal. Agora, eu quero que ele reescreva para dar um e-mail para mandar para o meu chefe com esse texto. Então, transforme o texto em um e-mail para que eu possa enviar para o meu chefe. Você vai ver como ele já vai mudar o estilo também. Então, ele colocou aqui, relato da viagem ao Brasil. Prezado, nome do chefe. Espero que a mensagem o encontre bem. Gostaria de compartilhar com o senhor a minha recente viagem ao Brasil, realizada no mês passado, com um tom bem mais formal. Agora, eu vou pedir para ele transformar para um tom mais informal. Vou colocar aqui. Transforme o texto em uma mensagem de WhatsApp para que eu possa enviar para os meus amigos. Então, para fazer num formato mais descontraído. E aí, galera, estou passando aqui para contar que fiz uma viagem incrível para o Brasil no mês passado. Conheci o Rio de Janeiro e São Paulo, comi muitas feijoadas e tomei caipirinhas top. Também peguei uma praia, aproveitei bastante sol. Estou morrendo de saudade já. Vamos marcar uma resenha para matar essa vontade de voltar? Daí, com um monte de emoji ali para você copiar e colar no teu WhatsApp lá e mandar para o pessoal. Outra coisa que o ChatGPT faz bem é explicar temas complexos. Então, eu vou pedir aqui para ele explique sobre a teoria da relatividade. Então, ele começa me dando aqui toda uma explicação sobre a teoria da relatividade, é um conjunto de ideias e equações desenvolvidas por Albert Einstein no início do século XX, tal, e vai falando sobre a teoria da relatividade. Só que, digamos, achei muito complexo isso, vou pedir para ele explicar de uma forma mais simples. Então, explique em termos que uma pessoa de 10 anos de idade entenda. Daí aqui ele já fez um texto mais informal, com mais exemplos. A teoria da relatividade, uma teoria criada pelo cientista Albert Einstein e tal. Daí, com exemplos, se você estiver num carro indo muito rápido, o tempo pode passar mais devagar para você do que para uma pessoa parada na rua. Além disso, a teoria da relatividade explica que a gravidade não é uma força, mas sim uma consequência da forma como o espaço e o tempo são curvados pela massa e energia de um objeto. Agora, digamos que ainda está complicado. Vamos pedir para ele explicar mais simples ainda. Explique em termos que uma pessoa de 5 anos de idade entenda. Daí fez aqui um texto ainda mais informal um pouco. A teoria da relatividade é uma ideia muito legal criada por um homem chamado Albert Einstein. Ele descobriu que o tempo e o espaço podem parecer diferentes para as pessoas, dependendo como elas estão se movendo. Imagine você e um amigo correndo, vocês dois podem ver as coisas de maneiras diferentes que estão em lugares diferentes. Isso é como o tempo e o espaço funcionam. Ele dá um exemplo assim que mesmo uma criança consiga entender.
Outra coisa legal aqui que você pode criar são histórias. Vou pegar e criar um novo chat. Para quem gosta de fanfic, isso aqui é uma boa também. Você pode ajudar você a criar uma fanfic. Conte uma história com os personagens de Harry Potter. Então, ele começa aqui. Em um dia de verão em Hogwarts, era um dia de verão em Hogwarts e os alunos estavam aproveitando o sol enquanto jogavam quadribol na arena. Harry Potter, Hermione Granger, Rony e Weasley estavam sentados na arquibancada assistindo aos jogadores voando pelo campo. Daí e ele vai contando a história. Você poderia dar mais informações para ter uma história mais específica. Então, por exemplo, escreva a história com os 20 anos a mais que no livro. Então, ó, Harry Potter, agora com 38 anos, estava sentado em seu escritório no Ministério da Magia, revisando os relatórios diários de seus subordinados. Desde que se tornou chefe do Departamento de Aurores, seu trabalho tem sido árduo e desafiador. Daí ele vai. Né? Então, você poderia colocar algumas situações, outras coisas, para criar uma história do jeito que você quisesse. E não precisa ser necessariamente só com personagens que já existem. Você pode descrever teus personagens, falar o jeito que eles são e pedir para o ChatGPT ir criando a história para você. E esses são os exemplos que a gente pensou para hoje. Você gostou da live? Se gostou, clica no gostei e compartilha com as pessoas que você acha que podem tirar proveito dessa live, que podem aprender um pouquinho com essa live e querem saber mais sobre o ChatGPT. Na próxima live, nós vamos falar sobre os prompts avançados. 99% das pessoas, ou até mais, estão usando o ChatGPT no modo muito básico. Vamos ensinar como criar prompts avançados. Por exemplo, um prompt para transformar o ChatGPT num personal chef que vai perguntando as suas preferências e, com base nelas, vai criar um cardápio para você. Te espero lá. Te vejo na próxima live.